Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Andréia, mais uma vez. Marcela está tentando entrar aí, mas não está conseguindo, não. Eita, Vamos lá, né? Para mais um dia. Louvado seja Deus por isso. Estamos avançando hoje, Mateus capítulo 15, e louvado seja o Senhor por isso. Eu fico muito feliz de a gente estar mais uma vez, né, caminhando, avançando, vencendo todos os dias aqui, em nome de Jesus. E vamos romper. Daqui a pouco a gente finaliza, né, Mateus? Mateus tem 28 capítulos, estamos no 15º. Então eu quero convidar para a gente orar, falar com o Senhor, apresentar essa manhã diante do Senhor e ouvir, né, o que o Senhor tem a dizer a nós nessa manhã. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças nessa manhã, Jesus. Nós bendizemos, Pai, e exaltamos o teu santo nome. Pai, quanta bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, manifeste, Senhor, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Pai, sobre tudo, Pai, que temos, porque o Senhor, Pai, nos abençoa, Pai, de modo tão generoso. O Senhor, Pai, é generoso conosco, com revelação, com entendimento. Pai, com tudo. Nada, Senhor, o Senhor retém. Pai, a tua palavra diz que o Senhor tem prazer em abençoar os teus filhos. E isso é um fato, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por nos permitir, Senhor, chegar até aqui, por nos permitir chegar, Pai, no capítulo 15 de Mateus, por nos dar, Pai, um fôlego de vida para acordar nessa manhã, por nos permitir, Pai, dormir bem à noite. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor, Pai, até aqui tem nos sustentado. O Senhor até aqui tem nos ajudado. E, Pai, nós queremos permanecer, Senhor. Queremos permanecer, Pai, em quem Tu és. Queremos permanecer, Senhor, na realidade de quem Tu és. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor, Pai, é incrível. Todos os dias, Pai, o Senhor nos surpreende aqui nessa manhã. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, Pai, nos reuniu aqui. O Senhor, Pai, nos deu graça, Senhor, de estarmos aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, pelo teu generoso amor. Pai, nesta manhã, nós queremos clamar ao Senhor e declarar, Senhor, Espírito Santo, toma o teu lugar de honra aqui. Fale ao nosso coração, ministra o nosso espírito, nos convença da justiça, do pecado e do juízo. Libera sobre nós a mensagem que está no teu coração, Senhor. Nós queremos, Pai, não apenas ter a informação, mas ter a revelação. Nós queremos, Senhor, não apenas, Pai, ter um tempo de leitura, mas sermos marcadas pela tua palavra. Assim, Pai, como o salmista declara, nós queremos, Pai, entesourar a tua palavra, Pai, no nosso coração, Senhor, para não pecar contra ti. Essa é a realidade, Jesus. Isso é o que queremos, Senhor. Nós queremos, Senhor, viver, Pai, a tua vontade e não a nossa. Então expressa, Senhor, manifesta o teu querer sobre nós. Faça, cumpra a tua vontade aqui, como ela é, Pai, cumprida, como ela é feita no céu, Senhor. Como ela é determinada no céu. Pai, hoje nós estamos, Pai, à véspera, Pai. Algumas horas, Pai, que antecedem, Senhor, o mês de Elul. Pai, como o nosso coração se alegra. Pai, todos os meses que o Senhor nos faz romper são maravilhosos, mas o mês de Elul, ele carrega algo especial. Senhor, onde são 40 dias, Pai, dedicados, com o nosso coração dedicado ao Senhor. Pai, obrigada, Pai, porque o Senhor se levanta do seu trono para encontrar, Pai, para nos dar acesso, Senhor, para nos conduzir, Pai, para mais perto ainda do teu coração. Esse é o nosso anseio, Pai. O nosso anseio, Pai, é estar perto, é conhecer, Pai, o teu coração, acessar, Pai, as tuas recâmaras de amor, Senhor, e nos aproximar cada dia mais de ti. Sim, Jesus, alinha os nossos ouvidos com o som da tua voz. Pai, esse é o nosso pedido. Que nesta manhã, Pai, a tua palavra, ela possa ministrar a nossa mente, o nosso coração.
Pai, que o nosso espírito receba, Pai, a revelação ainda mais profunda de quem o Senhor é. Esse é o nosso clamor. Em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Amém, Andréia? A Marcela está tentando entrar, mas acho que a internet dela é fraca. Ela fica pedindo para entrar, aceita, aí ela não ingressa. Não sei por quê. Mas vamos lá, né? Mateus capítulo 15. Eu acho que a internet é fraca lá. Nossa, ela já pediu várias vezes, tadinha. Aí fica assim, ingressando e ela não acessa. Mateus capítulo 15, versículo 1. E a palavra do Senhor nos diz assim: Então alguns fariseus e mestres da lei de Jerusalém foram a Yeshua e lhes perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Ela pedindo de novo. A tradição dos anciãos. Eles não realizam a lavagem cerimonial antes de comer. Ele respondeu: E por que vocês transgridem a ordem de Deus por causa das suas tradições? Porque Deus disse: honre seu pai e sua mãe. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, prometi dar a Deus o que poderia ter usado para ajudar vocês, ele não está mais obrigado a honrar o pai e a mãe. A honrar seu pai ou sua mãe. Dessa forma, por causa das suas tradições, vocês anulam e tornam sem sentido a palavra de Deus. Hipócritas. Isaías estava certo ao profetizar sobre vocês. Essas coisas, essas pessoas me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. De fato, o fato de me adorarem é inútil, porque ensinam regras inventadas por homens, como se fossem minhas. Então, ele chamou a multidão para junto de si e disse: ouçam e entendam. Isto é o que torna a pessoa impura. Não é o que entra por sua boca, mas é o que sai da boca. É o que torna impura. Os discípulos se aproximaram dele e disse: Você sabe que os fariseus ficaram ofendidos pelo que você disse. Ele respondeu: Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Rapidinho. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão em um buraco. Pedro disse: Explique-nos a parábola. Então ele exclamou: Será que vocês não entendem nem agora? Não percebem que tudo o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido na latrina? Mas o que sai da boca procede do coração. São essas coisas que tornam o homem impuro, pois do coração procede os pensamentos, assassinatos, adultérios e outros tipos de imoralidade sexual, roubo, mentira, calúnia. Essas coisas tornam as pessoas impura, mas comer sem realizar a lavagem cerimonial não torna ninguém impuro. Yeshua saiu daquele lugar e se retirou para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que morava ali veio a ele gritando: Senhor, tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Minha filha é mantida sob o poder de demônios, está sofrendo muito. Mas Yeshua não lhes disse nenhuma palavra.
Então seus discípulos se aproximaram e pediram: mande-a embora, porque ela está nos seguindo e seus gritos são insuportáveis. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher veio, caiu aos seus pés e disse: Senhor, ajude-me. Ele respondeu: não é certo dar pão aos filhos e jogá-los aos cães de estimação. Disse ela: disse ela: isto é verdade, Senhor, mas até os cães comem as sobras que caem da mesa de seus donos. Então Yeshua lhes respondeu: a senhora é uma mulher que possui muita confiança, que seu desejo seja atendido. Naquele mesmo instante, sua filha foi curada. E Yeshua saiu dali e foi para a beira do lago da Galileia. Ele subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão se dirigiu a ele, trazendo mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros. Eles os colocaram aos seus pés e Yeshua os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando, os cegos vendo, e disseram uma bênção a Deus, ao Deus de Israel. E Yeshua chamou os discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão, porque eles estão comigo há 3 dias e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desmaiar no caminho de casa. Os discípulos disseram: onde poderíamos encontrar neste lugar remoto pães suficiente para alimentar essa multidão? E Yeshua lhes perguntou: quantos pães vocês têm? Eles disseram: 7 e alguns peixes. Depois de dizer à multidão que se assentassem no chão, ele pegou os 7 pães e os peixes, disse uma bênção, partiu os pães e os entregou aos discípulos, que os deixaram, que os deram à multidão. Todos comeram até fartar e juntaram 7 cestos de sobra. Cerca de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados. Depois de ter despedido a multidão, ele entrou num barco e foi para Magdala. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Mateus capítulo 15. Jesus, ele é interessante isso aqui. Eu acho muito interessante isso aqui. Por quê? Veja bem, o sistema religioso aqui, ele se posiciona trazendo um questionamento para Jesus. Olha o questionamento deles. Por que você transgride a tradição? Olha que interessante isso aqui. Deixa eu só pegar a outra Bíblia aqui que eu gosto de usar no dicionário. Só um minuto. Deus, 15. Por que você transgride a tradição? Tadinha, a Marcela está aqui. Olha que interessante. Dos anciãos. Pois come sem lavar as mãos. O sistema religioso, ele sempre vai procurar, quando eu digo o sistema religioso, em tudo, né? A questão da religiosidade. Ele sempre vai procurar falha em quem de fato está cumprindo, não a religião, não o sistema, mas aquele que está cumprindo ali o que Deus lhe ordenou. Olha que interessante. A palavra tradição aqui, ela significa entrega, ato de entrega. De uma palavra falada ou escrita, uma tradição, uma narrativa, um preceito. Deixa eu ver outros significados aqui. Tem uma explicação que ele vai colocar aqui, ó. São rituais e opiniões oralmente proferidos por Moisés, oralmente transmitido em íntegra, sucessão para gerações
subsequente. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que as tradições, existe a lei escrita e a lei oral. A lei escrita são tudo aquilo que Deus ordenou que Moisés escrevesse, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são, né, nós chamamos de Pentateuco, a Torá, ela é a lei escrita. Olha, todos os mandamentos se compelem ali. Ali, no restante da Bíblia não tem? Claro, toda a Bíblia é um mandamento, mas especificamente regras de conduta, de ação, de comportamento, tudo está ali, de moral, tudo está ali. Porém, havia a lei oral, que era o que era colocado, né, falado a respeito disso aqui, ó. É a tradição. Como que você vai fazer isso aqui? Como que isso aqui vai acontecer? Mas perceba aqui o que o sistema religioso ele faz. O sistema religioso ele pega uma tradição. Vamos colocar aqui. Qual é a tradição que o Brasil carrega? Vamos usar um exemplo aqui. O Brasil carrega uma tradição de celebrar a festa junina, certo? O Brasil carrega a tradição de, no dia 12 de outubro, celebrar o Dia das Crianças e de Aparecida. Uma tradição. O Brasil ele carrega a tradição de todo mês de fevereiro, março, ter a festa de carnaval. Uma tradição. O que eles estavam falando aqui? A tradição, aquilo que era cultural, estava acima da lei de Deus. Olha o que é o sistema religioso. Por quê? Ele quer nos manter em uma mentalidade de execução daquilo que eu acho, mas não daquilo que Deus entregou de fato. Ou seja, quando a gente pega, por exemplo, dentro do meio religioso, vai existir isso não só em Israel, isso em tudo quanto é lugar, vai existir várias coisas que o homem ele vai arquitetando para uma melhoria, para um bom funcionamento, mas que vai chegando em uma determinada situação, eles passam a tratar aquilo como se fosse palavra de Deus. E Jesus, eles fazem a pergunta: por que os seus discípulos transgridem a tradição comendo sem lavar as mãos? Comer sem lavar as mãos é algo ruim? Não, é algo bom. Você está tirando as bactérias da mão para poder comer. Mas olha o que Jesus está dizendo aqui. Jesus logo responde: e por que vocês transgridem a ordem de Deus por causa das tradições? Ou seja, vocês estão colocando um fardo pesado no outro, vocês estão colocando uma carga pesada sobre a vida do outro que vocês não carregam. Você, purificação das mãos, dos pés, todas essas coisas são atos o quê? Visíveis. Jesus, ele mesmo disse, eles já ganharam o galardão deles, porque eles oram palavras longas no meio das ruas, né, recitam textos longos, eles estão ali, eles jejuam, eles bagunçam o cabelo, andam com a cara triste. Olha, eles já receberam a recompensa deles. Por quê? O ato, a ação, o movimento deles ali é uma ação o quê? Eu preciso que a Andréia me veja. E aqui já está de bom tamanho, eu preciso ser reconhecido pelo homem. Mas o coração, de fato, não estava diante de Deus. E aí eles se deparam com Jesus e eles vão falar para Jesus: por que você não cumpre aquilo que é externo, assim como nós? E aqui entra muito um ponto que a gente vive, expressa em você uma falha que ele tem. Ou seja, ele espelha em você. Mas que fulano. Olha, Andréia, você é isso. Aí você para até para pensar, né? Você fala, nossa, mas será? Ontem eu estava me lembrando de. Não é porque eu li Mateus, mas eu estava me lembrando de uma situação. Eu fui em um determinado lugar para ministrar. E assim, eu sou muito expressiva. Né? E eu sou expressiva porque sou sanguínea, porque quando eu estou no meu momento profético, eu sou expressiva. E eu fui ministrar e eu gosto muito, né, de raiz. Vocês veem aqui, eu falo, nossa, a raiz da palavra diz isso e tal, tal, tal. É meu jeito de falar. E aí, nessa determinada ministração, foi até numa outra cidade, eu peguei e falei assim, gente, eu pesquisei isso aqui a fundo. Aqui, André, do jeitinho que eu tô falando aqui, eu pesquisei isso aqui a fundo. E olha o que o Senhor me deu.
É meu jeito de expressar. E eu acho, e eu celebro, eu falei, olha o que o Senhor me deu. Terminou a ministração no outro dia. Aí, conversando com a determinada pessoa, e a pessoa falou, nossa, olha, Deus me tirou tanto do orgulho, né? Puxou o assunto assim, Deus me tirou tanto do orgulho. Eu era uma pessoa tão soberba, tão orgulhosa, falei, nossa, louvado seja Deus, né? Que o Senhor veio tratando seu coração, veio tratando seu interior. Ele, mas eu vou te falar uma coisa, tá? Você é orgulhosa. Primeira vez que eu tinha visto. Nunca tinha visto. Nunca tinha conversado. Aí eu olhei assim, eu falei, é mesmo, rapaz? Aí eu falei, deixa eu ver onde que essa prosa vai chegar, né? Aí, porque na hora que você estava pregando ontem, você fez questão de mostrar que você estuda. Eu falei, aí eu, André, sabe assim, quando você fica sem resposta? Aí eu olhei assim, eu falei, ué. Aí eu até pensei, eu falei, mas Senhor, será que foi, foi tão assim mesmo, que foi tão na cara assim? Eu falei, ô Senhor, me perdoa, né? De fato, falei com Deus, falei, Senhor, me perdoa. Aí beleza. Aí estava meu pastor junto, aí isso aí que eu vou chegar. Aí meu pastor estava junto. Aí foi tão interessante que a gente estava conversando, e aí eu falei, nossa, irmão, você acredita que isso aconteceu? Eu falei, o que você acha? Espera, você estava me ouvindo, você estava vendo. E aí, o que você acha? Ele, Arielle, deixa eu te explicar uma coisa. Como terapeuta, agora ele está assim, né? Como terapeuta, eu tenho aprendido algo. As pessoas espelham no outro aquilo que está nela, porque é mais fácil eu mostrar o seu pecado do que eu ver o meu pecado. E aí entra muito o que Jesus ele vai nos dizer, né? A gente olha para a trava que está no olho do cis que está no olho do meu irmão, a gente não consegue enxergar a trava que está nos nossos olhos. E é bem isso. O que estava acontecendo aqui é isso. Então, muitas das vezes, o que a gente precisa de tomar cuidado? Não é somente quando o outro faz comigo, mas é quando eu tento também trazer para o outro. Eu não estou dizendo que a gente não deva confrontar pecado. Pecado ele precisa ser confrontado. Por isso, mas a gente precisa de tomar cuidado com o quê? Quando eu passo a fazer isso baseado nas minhas dores, baseado na minha carne, baseado naquilo que eu não estou fazendo. Aí fica algo complicado. E era isso que Jesus estava confrontando aqui. O quê? Um sistema, uma mentalidade. Oh, veja bem o nível que eles chegaram aqui de pegar a tradição e colocar acima do que Deus lhe havia ordenado. Olha que interessante. O exemplo que Jesus dá aqui. Oh, vocês estão cobrando de eu comer sem lavar as mãos. Mas a palavra de Deus diz, eu já disse, na Bíblia judaica, sempre que está em negrito é porque está escrito na Torá. Está lá embaixo a referência. Honre seu pai e sua mãe. Honre seu pai e sua mãe. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe deverá ser executado. Isso é lei. Deus disse isso. Deus mandou Moisés escrever isso. Mas olha a afirmação deles. Se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, prometi a Deus o que poderia ser usado para ajudar vocês, ele não está mais obrigado de honrar o pai e a mãe. Ou seja, eu peguei aquilo que Deus me deu e eu fiz dele o que eu quis, e aí aquele que de fato precisava de ajuda, que deveria ser honrado, não está sendo honrado. Veja o que é colocar a tradição acima da lei do Senhor. Jesus deixa muito específico aqui o mandamento, e Jesus vai chamar eles o quê? Hipócritas. Porque vocês colocam fardo sobre a vida das pessoas e vocês mesmos não cumprem o que vocês estão colocando como fardo. E aí ele vai usar a palavra do profeta Isaías. E aqui a gente entra num ponto muito crucial. Qual é a palavra do profeta Isaías? Essas pessoas me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Voltamos ao ponto do coração. Esses próximos dias, eu não digo só na leitura de Mateus, mas eu digo lá em todo o propósito que a gente vai percorrer ali pelo mês de Elu. Isso aqui, ó, é o nosso ponto central de avaliação. Onde está o meu coração? Quando eu louvo o Senhor,
quando eu honro ao Senhor. Sabe o que a gente vai ter que fazer? Porque a gente, de fato, vai ter que avaliar por que eu estou fazendo isso. Qual é a necessidade? Exemplo, Senhor, está entrando aqui o Rosh Kodesh, está entrando o Cabeça do Mês, nós estamos entrando aqui no tempo onde nós liberamos nossas ofertas, mas por que eu estou ofertando? Por que eu libero algo diante do Senhor? Sabe por quê? Porque se a gente não avaliar o nosso coração, a gente começa a fazer isso, olha, louvando o Senhor com os lábios. O que é louvar o Senhor com os lábios? Não é só cantar uma canção sem que ela esteja de fato, sem que eu esteja de fato vivendo ela. É tudo aquilo que eu faço no externo, mas que dentro de mim não é verdadeiro. É tudo aquilo que eu expresso para que o outro veja, mas dentro de mim aquilo não é real. É tudo aquilo que nós fazemos para, entre aspas, para o Senhor, mas que o fundamento disso, na realidade, é o meu próprio benefício ou eu ser reconhecido por alguém. Eu até citei há um tempo atrás sobre, até um livro, foi a Carla que indicou o Ego Transformado, né? E ele vai expressar exatamente isso. Sabe por quê? Porque senão tudo vira uma forma de eu alimentar o meu ego. Tudo vira uma forma de eu ser reconhecido, tudo vira uma forma de eu suprir uma falta que me teve, uma lacuna que foi aberta dentro do meu coração. E Jesus ele está denunciando isso. Falei assim, às vezes você cumpre o ritual, e eu bato muito nessa tecla aqui. Nós não podemos apenas estar, né, no meio desse movimento, a gente está no meio disso tudo. Eu estou aprendendo a Bíblia, eu estou aprendendo festa bíblica, eu estou aprendendo isso. Mas se isso de verdade, é claro, não vai vir uma bomba de revelação, eu entendi tudo. É gradualmente. Nós vamos crescendo na revelação. Eu sento aqui, às vezes, para montar uma compreensão profética, para escrever aquilo que Deus está trazendo para o meu coração. Eu monto compreensão profética todo mês, já faz mais de 4 anos que eu faço isso. E a cada mês o Senhor me dá algo novo. Por quê? Porque eu não sou detentora de toda a revelação. Mas a importância é essa. Pai, o que de fato, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu posso fazer disso aqui uma tradição. Não, eu estou lá porque agora vai entrar o Megelu, mas o que é o Megelu? Rapaz, você sabe que eu não sei? Mas eu estou lá cumprindo, eu estou lá fazendo, eu estou lá executando. E o problema é esse, é quando eu aprendo a seguir o fluxo. Eu aprendo a seguir o fluxo da multidão. A multidão, ela está lá, Jesus, filho de Davi, hosana nas alturas ao grande rei. E está lá o povo gritando, esbravejando e celebrando. Mas, de repente, está lá o povo, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Aí, o que a gente vai observar nisso? Teve a informação, recebeu o milagre, mas não recebeu a revelação. Meu pastor usa uma frase que lá na nossa igreja já virou a frase da igreja. Ninguém adora a Deus acima da revelação que possui dele. Ninguém adora a Deus acima da revelação que possui dele. E eu custei para entender o que de fato isso significava. Você pega nos textos bíblicos, você vai ver. Uns têm a revelação de Jesus como Elias, outros têm a revelação de Jesus como Jeremias, outros têm a revelação de Jesus como o curandeiro, aquele que cura. Outros têm a revelação de Jesus como aquele que era o carpinteiro, filho de José, filho de Maria, irmã de Tiago, como a gente leu ontem. Outros, que são aqueles que se aproximam de fato, têm a revelação: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, na medida que nós vamos tendo a revelação, é o quanto nós vamos adorar Jesus. E em tudo isso, em todo o movimento, isso é que eu acredito que é uma mensagem muito, muito real para essa temporada. Em tudo isso que o Senhor ele está nos conduzindo, né? Desde terça nós estamos aqui caminhando. Eu não posso apenas aprender a dizer,
Shabbat Shalom, se eu não vivo um Shabbat. Eu não posso apenas, beleza, está chegando a festa de tabernáculo. O que é o tabernáculo? É uma tenda. Ok, eu entendi a informação, mas eu não consigo entrar, acessar essa tenda. Eu não digo simplesmente a tenda física que armamos, mas eu digo a tenda que é as recâmaras do coração do Pai. Eu preciso de buscar, ter essa revelação. É por isso que eu gosto tanto de liberar, às vezes o pessoal até fala, não, mas seus material é grande demais. Mas eu gosto de trazer esmiuçado, de fato, porque naquilo ali, ó, tem tanto texto bíblico, tem tanta coisa, e o desejo do coração é o quê? Pega, estuda, busca informação, mas busca também a revelação. Aqui é o que o Senhor me deu. Mas quantas coisas o Senhor pode nos dar? Quantas coisas o Senhor pode liberar sobre a sua vida, André? Quantas coisas que o Senhor pode liberar sobre a vida dos outros? Quantas coisas o Senhor pode dar que talvez eu nunca tenha ouvido, que eu nunca tenha acessado. Mas é aqui que é o problema. É porque muitas das vezes a gente não quer ter o trabalho de fazer isso. Então eu me contento. E isso aqui é um perigo. De verdade. Ainda mais nesses últimos tempos. Isso aqui é um perigo. Quando eu entro num movimento como esse, a gente está aqui todo dia de manhã lendo a Bíblia. Mas eu não paro para conferir o que está sendo falado. Eu sempre digo, abra a sua Bíblia. E aqui, ó, a gente nem consegue fechar o capítulo. E eu coloco sempre lá como tarefa, eu vejo lá que você escreve. Tarefa, continue lendo, ouça, busca a sua revelação, busca entender o que está sendo falado. Tudo bem, louvado seja Deus. Talvez seja um nível de confiança. Glória a Deus por isso. Mas eu preciso de ter fome para ir na fonte. Eu preciso de ter, melhor dizendo, eu preciso de ter sede para ir na fonte. Eu preciso de ter fome para me assentar na mesa e olhar para Jesus e me alimentar dele. Porque senão a gente vai vivendo somente o quê? O fluxo. A gente vai vivendo somente o quê? O que está sendo passado ali, ó. Mas isso não transforma o coração. Por que que tantos, muitas das vezes, estão juntos, mas não conseguem entender, não conseguem viver? Por quê? Porque eu me contento com a informação. Veja o que Jesus ele vai dizer. Então, Jesus, ele chama a multidão para perto de si. Olha que interessante, duas palavras que ele vai usar no versículo 10. Ouça. O que, é que a gente está fazendo aqui? Ouvindo. Mas Jesus ele vai dizer, entendam. Na minha Bíblia está até marcado esses dois chamamentos de Jesus. O que é ouvir? Gente, nossa, o Senhor está falando tanto comigo de ouvir. O que é ouvir? É o estado da capacidade facultativa dos seus ouvidos, ou seja, não é ser surdo, significado natural, mas também é prestar atenção, entender, perceber. Olha isso. É conseguir aprender através do que se ouve. É dar ouvidos ao ensino, mas não apenas dar ouvidos, é compreender. Ari, eu, eu ouvi, né? Você até colocou lá um áudio lá no grupo lá que teve o propósito sobre a diferença entre ouvir e escutar, né? Mas aquilo ali foi incrível. E esse é o fato. Às vezes é, eu tô ouvindo, eu tô escutando, mas eu não tô ouvindo. Eu não tô pegando de fato aquilo que eu deveria extrair. Vou usar, olha a imagem que me veio aqui, uma pessoa que mexe, eu esqueci o nome, a pessoa que mexe extraindo mel. Ele vai pegar ali o favo, né? A abelha produziu aquele favo purinho, bonitinho, aquele mel que escorre, coisa mais deliciosa. E aí o que que ele vai fazer? Daquilo que está tão bonito ali, que as abelhas produziram, ele vai fazer o quê? Ele vai extrair. Então, de fato, o que que eu extraio disso aqui? Porque senão vira tradição. Quando a gente pega, por exemplo, a azeitona, eu amo comer azeitona. Ainda mais quando a azeitona é boa. Sou apaixonada, eu amo o cheiro da azeitona.
Acho que dá mais prazer o sensorial, né? O cheiro, do que a própria azeitona. Mas eu acho incrível, eu acho muito gostoso. E aí, mas quando você pega um vidro de azeite, aquele azeite só está ali dentro porque ele foi extraído de algum lugar. De quem? Da azeitona. E como ele foi extraído? Ela foi passada por uma prensa para extrair o tutano do tutano do tutano do tutano da azeitona, para que aquele azeite puríssimo chegasse até sua casa. Então, essa deve ser a nossa vontade, o nosso anseio. Eu preciso extrair. Beleza, eu entendi. Nossa, meu Deus, como que Deus usou a Ari nessa manhã com a revelação da palavra. E hoje aqui, ó, tá simples a mensagem, mas eu acredito que precisa, é o que nós precisamos ouvir, porque senão o Senhor daria outra. Mas o que o Senhor está nos trazendo aqui? Não fique apenas com aquilo que você está escutando. Busque extrair para que todo esse movimento aqui não vire uma tradição. Qual é a tradição? A tradição é eu levantar às 5 horas da manhã, esperar você entrar às 5 e meia da manhã, trazer uma palavra, acabou e é isso mesmo. Não, isso aqui precisa de reverberar dentro do nosso coração. Pai, onde isso aqui precisa de gerar em mim um constrangimento tão profundo. Pai, onde eu estou te adorando com os meus lábios e o meu coração está distante do Senhor. Onde eu tenho cumprido tradição, ao invés de cumprir aquilo que a tua palavra tem me ordenado. Pai, onde eu estou pecando contra o Senhor, onde o meu coração está falho com o Senhor, onde eu estou tornando o meu coração distante do Senhor. Olha o que Jesus ele disse: o fato de me adorarem é inútil, porque ensinam regras inventadas por homens como se fossem minhas. Ou seja, o que Jesus está falando? Eu estou, aqui, como os fariseus estavam fazendo, o que eles estavam fazendo? Na verdade, afastando as pessoas de Deus. Por quê? Porque a tradição, ela se tornou ela se torna uma obrigação. E a palavra do Senhor, claro, nós precisamos ler essa palavra todos os dias, comer dela todos os dias. Mas quando isso se torna uma obrigação, o prazer, a alegria, ela vai embora. Quando eu sento diante da palavra de Deus aqui para ler a palavra de Deus, eu preciso de ter no meu coração, Pai, eu quero extrair o tutano disso aqui que o Senhor está me trazendo. Por quê? Porque senão vira tradição. E a tradição, sabe o que, que ela faz? Ela nos faz acostumar. Eu sou acostumada a comer, a lavar as mãos e comer, eu sou acostumada a lavar os meus pés, eu sou acostumada a sentar, ler a Bíblia, eu sou acostumada a entrar às 5 e meia da manhã, eu sou acostumada. E o costume me faz desvalorizar e desprezar. O costume nos faz desvalorizar e desprezar. Veja, eu sei que muitos, quando eu vou lançando os vídeos lá no YouTube, eu vou vendo, né, a quantidade de visualização. Eu sei que muitos veem. Eu sei que muitos acompanham. Mas eu não consigo acessar o quanto isso transforma. Entende? Como que eu consigo acessar quem transforma? Quem está perto, quem corresponde, quem expressa, quem testemunha, quem confessa. É assim. Por quê? Porque aí eu sei que de tudo que está sendo falado, a Andréia extraiu a mensagem. Pode observar. Às vezes eu falo algo aqui, eu vou te usar de exemplo, porque hoje você está aqui, né? Não tem nem como usar outra pessoa, né? Aí você pega e fala assim: nossa, Ari, Deus me deu uma revelação. Eu entendi. Mas talvez foi de uma palavrinha que eu usei e que aquilo fez. Cara, é isso. Não é verdade? É porque não é pelo fato de eu estar aqui falando, é porque a palavra que o Espírito Santo liberou acessou não apenas a sua mente, ela acessou o seu espírito, te trazendo iluminação. Para o quê? Para que você extraísse. Agora entendi. E o que é que isso vai causar? Transformação. Né? Olha o que Jesus ele disse: entenda. Por que, que eu preciso ouvir e entender? É interessante que o significado de ouvir também é entender. Olha o que é entender: causar ou levar com.
no sentido, deixa eu pegar aqui, direito, no sentido de combatente. Vamos ver onde que isso vai dar. Colocar como se fosse a percepção com aquilo que é percebido. Colocar ou... agora sim. Colocar ou unir a mente. Entender. A pessoa de entendimento, ou seja, é a expressão. Olha que interessante, agora eu entendi aqui o significado. É porque ele vai dando vários. Ouvir, a informação entrou. Mas entender é quando a pessoa ela entra de fato no nível de... É o que eu estava falando, no nível de entendimento para trazer o quê? Transformação. E aqui até tem a expressão, né? Que tem conhecimento daquelas coisas que pertencem à salvação. Ou seja, que transforma de fato. Né? Que muda a mentalidade, que muda o entendimento, que muda a percepção. Ou seja, ouvir, aí tem o significado aqui, com. O ouvir, ele sempre tem que vir acompanhado com o entender. Porque se eu ouço, eu não entendo, não há transformação. E aí Jesus, eu quero fechar com esse ponto aqui que Jesus, ele vai dizer. Olha que interessante, versículo 18. Não vou pegar do 15. Pedro lhes disse, explique-nos a parábola. Então ele exclamou, será que vocês não entendem nem agora? Não percebem que tudo que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido na latrina? Ou seja, entrou, passou pelo estômago e vai embora. Mas o que sai da boca procede do coração. E são essas coisas que tornam o homem impuro. Pois do coração procedem maus pensamentos. Olha aí de novo. Por que alimentam maus pensamentos no seu coração? O que Jesus está dizendo? Sabe o que é? É quando eu sou ofendido, é quando eu sou ferido, é quando nós começamos aqui falando do espelhamento, né? É quando a pessoa ela projeta em você aquilo que ela é, ou seja, eu preciso colocar a Andréia como culpada, eu preciso de fazer ela como aquela que carrega a culpa do que eu não sou, do que eu sou, independente. Mas Jesus ele está dizendo, é quando isso entra, como eu ouvi, só que aí agora eu entendo como de modo distorcido. E no modo distorcido eu vou guardando isso no meu coração. Isso contamina o homem. Por que contamina o homem? Porque isso se torna amargura. Vamos comigo lá, lembrei de um texto aqui, Hebreus. Deixa eu só pegar aqui a referência correta. Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha que interessante isso aqui. Obrigada, Espírito. Hebreus 12, 14 diz assim, ó, esforcem-se pela manutenção da Shalom, com todos pela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se perca da graça de Deus, olha isso, para que nenhuma raiz de amargura brote e cause dificuldade e contamine a muitos. Olha o que Hebreus está nos apontando, né? Combinando com o que Jesus estava falando. Jesus ele está dizendo que, primeiro, você tem que cooperar com a manutenção da Shalom. O que é a manutenção da Shalom? Para que mantenham-se em paz, em ordem. Mas ele está dizendo aqui, ó, mas não apenas isso. Sabe como que você faz isso? Pela santificação. Olha que interessante isso aqui. Deixa eu pegar na versão Bíblia Sagrada. Só para me ver.
atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso e separado da graça de Deus. E nem haja. Ah, tá. Segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Totalmente diferente, né? Quando a gente lê na judaica. Esforce-se pela manutenção da Shalom com todos pela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que a santidade, ela provoca em nós a santificação. Veja bem, a santificação e não a tradição. É a santificação. Como que eu me santifico? Quando eu cumpro a ordenança de Deus sobre a minha vida. Isso é santificação. Quando eu obedeço à lei do Senhor, isso é santificação. Veja bem, mas porque sem santificação ninguém verá o Senhor. A santificação vai nos levar a um nível maior de shalom, vai nos levar a um nível maior de paz, de gozo no espírito. Por quê? Porque a shalom de Deus não é a shalom que o mundo dá simplesmente como a gente pensa, né? Tudo está tranquilo. Não. A shalom é ser íntegro, é ser curado, é ser tratado, é ser inteiro. É não apenas ser curado, mas curar o outro. Isso é shalom. O significado de shalom é extenso. Depois eu posso até mandar lá. Mas ele vai dizer assim, olha, cuide para que ninguém se perca da graça. Como que eu me perco da graça? Quando eu não me santifico. E eu permito que o quê? Que as raízes de amargura, ela tome conta do meu coração. É isso que Jesus está falando lá, em Mateus capítulo 15. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, não é o que sai pela boca, não é o que sai, é o que entra. Ou seja, porque entra para o coração e ele vai fazendo o quê? Ele vai contaminando todo o corpo daquela pessoa. Porque os maus pensamentos, eles vão como se fosse um vírus que vai dominando todo o corpo daquela pessoa. Mas veja bem, que isso não fica só no homem. Ele causa o quê? Contamina aqueles que estão à volta. Contamina todos aqueles que estão juntos. Por quê? Porque pode ver, o amargurado, ele tem facilidade de ferir. Ontem eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. Diz assim, para quem está ferido, até o carinho se torna mais ferida. Não é? Até o carinho se torna dor. Até o carinho, até o amor se torna dor. Por quê? Porque você vai tentando cuidar. Já tentou tratar um machucado aberto? Você está ali tratando e aquilo dói. Meu Deus, pensa uma queimadura. Você vai ter que limpar aquilo ali. Meu Deus, aquilo é terrível. É uma coisa boa que está fazendo limpando? É, mas causa dor. Mas se aquela queimadura, aquela pessoa permitir com que aquela queimadura ela seja tratada, ela seja limpa, ela seja continuamente tratada, passada remédio, vai chegar uma hora que ela vai ser apenas uma cicatriz, que não vai gerar dor. Agora, aqueles que decidem permanecer com esse coração aqui, ó, mas o que sai da boca procede do coração. Isso é o que torna o homem impuro. Por quê? Porque o coração já foi tão contaminado de amarguras e de maus pensamentos. Quando eu não permito que essa cura ela entre, como nessa queimadura, e transforma e se torna apenas uma cicatriz, até aquilo que é bom que eu faço para o outro se torna motivo de afronta. Por quê? Porque ele aprendeu a viver na tradição. A tradição do que, Arielle? De permanecer ferido. Então, aqui o Senhor foi nos dando vários exemplos. Mas para fechar aqui na mensagem central da conclusão do assunto, nós precisamos de entender no nosso coração. O que já virou tradição em mim? Será que a minha oração já virou tradição? Será que a minha adoração já virou tradição? Será que eu estou adorando o Senhor com os meus lábios, mas o meu coração ele entrou tanto no nível de tradição que já não há mais uma transformação? Será que eu estar aqui se tornou uma tradição? Será que essa palavra ainda consegue acessar o meu coração e tirar de mim os maus pensamentos, arrancar aquilo que é impuro de dentro de mim? Será que eu consigo ouvir e entender
o que o Senhor ele está provocando em mim nesses dias? Ou por causa da tradição? Tradição ela é a mesma coisa que costume. Ou será eu tenho o costume de viver isso? Ou será que por causa do costume eu já desprezo no meu coração? Será que por causa do costume eu deixei de dar o devido valor? Veja que, e eu fecho nesse versículo, em Êxodo 33, não, Êxodo 33 não, Salmo 103. A palavra de Deus ela vai dizer assim, é porque refere a Êxodo 33. O texto ali, Davi, ele escreve, e ele diz assim, olha, para Moisés, Deus mostrou os seus caminhos, e para a nação de Israel os seus sinais. Por quê? O que mais o povo pedia para Jesus? Mostra-nos um sinal, para que a gente possa crer. Moisés não precisava de sinal. Ele conhecia o caminho, ele conhecia quem ele era. E eles foram, eles foram as pessoas no deserto que mais tiveram sinais. Eles tinham sinais todo dia. De manhã, de dia eles tinham uma nuvem, de noite eles tinham uma coluna de fogo. Só isso já não bastava. Eles tinham uma rocha que caminhava com eles e que dava a eles água, que era o Cristo, né? Paulo vai dizer isso. Isso, quer coisa mais maravilhosa do que isso? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Acostumaram. Acostumaram. Sabe por quê? Porque o sinal não me transforma. O sinal me impressiona. Agora, o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho, ele sim me transforma. Porque só tem um. Não tem atalho. Não tem pirotecnia. Agora, toda vez que eu olho para Jesus, meu Deus, toda vez que eu olho para Jesus e falo, Senhor, me dá um sinal. E eu não estou dizendo que é errado. Às vezes a gente precisa de uma testificação daquilo que está no nosso coração. Mas e se não tiver sinal? A palavra dele é suficiente? Ele é suficiente para que eu permaneça crendo? Será que eu permaneço crendo mesmo sem ver sinal? Jesus ele disse para os fariseus: o único sinal que vocês terão é o de Jonas, que pregou arrependimento para Nínive. E ela se arrependeu. E vocês? O que é que Jesus está dizendo? Sabe o sinal que vocês precisam de voltar o coração para Deus, porque vocês se acostumaram com a tradição. Então, nós fechamos aqui, nessa manhã. Esse mês vai ser o mês de voltar o nosso coração para o Senhor. De fato, minuciosamente. Amém? Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças nessa manhã. Obrigada, Jesus, pelo teu favor. Obrigada, Senhor, pela tua revelação nessa manhã. Pai, tão simples, mas tão profundo ao mesmo tempo. Senhor, que o nosso coração não se perca de ti. Em nome de Jesus, não permita que o nosso coração se perca de ti. Que não venhamos distrair-nos com as tradições, com os costumes e abandonar, Senhor, quem tu és. De verdade. E chegar ao fim da nossa vida, a gente olhar e descobrir que o Senhor já não mais está. Como Sansão, ele se acostumou na tradição de ter força. E quando o seu espírito saiu dele, ele nem percebeu. Saul se acostumou com o trono. Quando o seu espírito saiu dele, ele nem percebeu. Senhor, tantos homens, a tua palavra aponta. Pai, que viveram esses níveis de tradição que perdeu a revelação. Pai, livra-nos, livra-nos, livra o nosso coração disso. De cumprir apenas um ritual, de cumprir apenas uma agenda. Quem cumpre a agenda, Pai, quem cumpre apenas calendário, não é filho, Senhor.
ainda está preso, está cativo na mentalidade escrava. Pai, que nós possamos aprender a extrair da tua palavra o profundo da tua palavra, que possamos sair do superficial, porque, Pai, foi essa a direção que o Senhor deu para nós nesse tempo. O Senhor trazia, Pai, ao meu espírito, olha, existe um rio fluindo e que as águas são profundas e é nessas águas profundas que eu quero conduzir vocês. Pai, a tradição, ela é a boia que nos mantém na superfície dessas águas. E nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos ir para os lugares profundos. Então arranca do nosso coração, Senhor, o desprezo. Pai, tantas coisas nos distraem no meio dessa jornada, Senhor. Tantas coisas, Pai, nos para. Senhor, existem várias pessoas ali. Mas, Pai, o que isso está causando no nosso coração? Será que de fato isso surge efeito, Senhor? Claro que sim, pois é a tua palavra. Mas, Pai, o problema não está na palavra. O problema está no coração que recebe a palavra. O problema, Pai, não está na semente, como André escreveu lá ontem. Está na terra que recebe a semente. A semente continua sendo semente se ela for lançada numa terra que é infrutífera ou se ela permanecer na mão do semeador. É por isso que o Senhor nos traz aqui todas as manhãs a semear, a liberar, a lançar a semente sobre o solo. E, Pai, que o nosso coração não seja o pedregoso, não seja o cheio de espinho, não seja aquele que não tem profundidade, mas que o nosso coração, Senhor, seja uma terra fértil. Pai, que nós venhamos nos apaixonar pelo Senhor todos os dias. Que o nosso coração, Senhor, venha queimar pelo Senhor todos os dias. Pai, um dia mais do que o outro, essa é a minha oração todos os dias. Pai, eu quero te amar hoje mais do que eu te amei ontem. Eu quero me impressionar contigo hoje mais do que eu me impressionei ontem. Eu quero ter o Senhor revelado a mim mais hoje do que eu tive ontem. Sim, Jesus, essa é a nossa oração. Nos arranca, Senhor, do costume e do desprezo, Senhor. Porque, Pai, o Senhor nos ensina, quando lemos a Torá do Senhor, que o desprezo fez aquele povo perder a terra prometida. Senhor, em nome de Jesus, nos livra disso. Pai, hoje nós estamos entrando no mês de Elul, onde o Senhor nos ensina que o Senhor está acessível, o Senhor está no campo a se encontrar, Pai, com o seu povo. Onde devemos, Pai, ouvir o toque do chofar, Senhor, onde devemos voltar o nosso coração para o Senhor e fazer o techuvá, Pai, que de fato, Pai, que a tua presença, Pai, seja como um imã para o nosso coração, que torne o nosso coração para ti, Jesus, ao ponto, Senhor, de tudo aquilo, Pai, que tem nos distraído, que tem nos impedido, Senhor, caia por terra e que nós possamos, de fato, viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Essa é a nossa oração, Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, Andréia. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom. Que você tenha um dia profético, um dia abençoado. Um dia das emanações do Senhor, do amor do Senhor, da cruz de Cristo. E que o Eterno, Ele possa te conduzir a um nível profundo de revelação dele nesse dia. Não se esqueça, você é uma bênção e ele te fez uma santa habitação na presença dele. Amém? Shalom, shalom. Beijo.